esse curso que tu falou, ele começou, esse contato, porque tu que tinha esse trabalho com relação à camisa da seleção brasileira, como que era isso e tal, como que foi? Sim, na verdade, eu sempre gostei de esportes, né? Uhum, Cobri muito seleção brasileira pela Folha de São Paulo, pelo Sport TV também, uhum, cobri muito seleção brasileira, e eu escrevi um livro em 1998, com o Eugênio Golcinski, que é um jornalista hoje da Record, né? A uhum, gente escreveu um livro contando a história da seleção brasileira de futebol, de uhum, 1914, quando fez o primeiro jogo, até 1998, quando o uhum, Brasil disputou a Copa da França. E aí foi um livro pioneiro, porque a gente contava toda a história da seleção, tinha a ficha técnica de todos os jogos da seleção, e o Eugênio, que é um pesquisador muito bom, ele conseguiu uma coisa que não havia até então. Nós tínhamos até as escalações do Brasil nos primeiros jogos, nos anos 20, anos 30 também, mas você não tinha a escalação do adversário, então a ficha técnica ficava incompleta. E ele foi atrás das federações de outros países, de jornalistas estrangeiros, e conseguiu colocar também a escalação dos adversários do Brasil. Então, a gente fez isso. A gente uhum, lançou esse livro em 1998. Em 2002, o livro foi reeditado pela mesma editora. Aí, depois, o livro voltou em 2014, quando a Copa foi no Brasil, e a seleção completava 100 anos. A gente atualizou até 2014, e aí a nova editora que a gente estava, que comprou os direitos, né, quis relançar mais uma vez em 2018. uhum, Então, a gente relançou o livro em 2018. E é um livro que não é sobre futebol. É claro, é sobre a seleção, é sobre futebol, mas, ao mesmo tempo, é sobre política, é sobre economia, é sobre cultura. A gente conta a história do Brasil de 1914 até 2018, na última edição do livro. A gente conta esses 104 anos da história do Brasil, do ponto de vista do futebol, tendo como pano de fundo o futebol. E aí eu me interesso muito pela história da seleção brasileira. Eu acho que é muito rica a história da seleção brasileira, porque a gente tem histórias lá de trás, por exemplo, que a gente vê o racismo no futebol. Dá para discutir uma série de tópicos que foram discutidos em 2020 partindo do futebol. Dá para discutir política, dá para discutir economia, sociedade brasileira. Então, é uma coisa muito interessante. uhum, E aí aconteceu o quê? Eu pensei, conversando com jornalistas, amigos meus, que moram no exterior e que são estrangeiros. Eles conversavam comigo e eles perguntavam: o que está acontecendo com o Brasil? Que loucura é essa no Brasil? Você entende? E eles tinham uma imagem do Brasil antes, que era aquela imagem estereotipada: o brasileiro cordial, o brasileiro alegre, o brasileiro do samba, o brasileiro feliz da vida, o brasileiro que trata bem todo mundo, né? uhum, Então, eles tinham essa imagem da seleção brasileira, todo mundo torce para o Brasil, não sei o quê. E aí, um falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou que teve, na faculdade onde ele dá aula, esse é dinamarquês, né? E ele estava me contando que ele já morou no Brasil, né? Ele estava falando sobre o Brasil e as pessoas estavam falando que estavam criando uma ojeriza da seleção brasileira. Tipo, o amarelo não dá. Nós uhum, estamos acompanhando o que está acontecendo no Brasil. E foi ele, quando ele falou isso para mim, e eu lembro que eu passei a Copa de 82, eu era moleque, eu era garoto, eu passei na casa dele, dos pais dele na época, né? Na Dinamarca. E eu vi o jogo quando o Brasil foi eliminado pela Itália. Para mim, foi o jogo mais marcante da sim, história, que eu mais sofri em 82. Quando o Brasil perdeu aqueles 3-2 para a Itália, aconteceu o quê? Eu fiquei muito mal, estava na Dinamarca, tinha mais 20 dias para passar lá de férias. Só que dia seguinte pegou um trem para viajar pela Dinamarca e estávamos todos com a camisa da seleção brasileira. Todo mundo que encontrava a gente vinha falar com a gente. Ah, o Brasil é fantástico, a seleção tinha futebol arte, não sei o quê, vocês deviam ter vencido a Copa, parabéns. Então, era uma coisa que dava orgulho, mexia com a autoestima. E esse mesmo amigo, que em 82 viveu essa experiência comigo, ele chegou para mim e falou: hoje eu não sairia de amarelo. Eu falei para ele: de jeito nenhum, de jeito nenhum. De amarelo não saio mais. Eu falei: na verdade, eu não saio mais de amarelo desde 2014. Na uhum, Copa 2014 eu já não usava amarelo, porque eu falei: o amarelo ganhou uma conotação política muito grande aqui no Brasil, uhum, contra a esquerda, e agora foi apoderado pelo governo Bolsonaro. Então, eu não saio mais de amarelo, eu evito uhum, sair de amarelo. uhum, Então, eu falei isso para ele. E aí eu pensei: por que a gente não volta a ter? A gente tinha até a Copa de 1950, o uniforme do Brasil era branco.
Por que a gente não volta a usar o branco? E eu lancei essa campanha. E aí foi curioso, como eu estou em vários grupos de WhatsApp com jornalistas, né, estrangeiros, aí o El País quis fazer uma matéria, o The Guardian quis fazer uma matéria, né? E aí o Diário de Notícias em Portugal quis fazer uma matéria, a campanha começou a ganhar uma dimensão internacional. E para mim era uma coisa interessante, porque era uma forma de poder dizer para o mundo o que estava acontecendo no Brasil nessa pandemia. E foi daí que fui chamado por esse amigo meu, né, que eu já conhecia, portanto, né, ele viu uma matéria sobre isso na CNN Internacional, ele falou, caramba, vi uma matéria com você, não sei o quê, falando sobre o uniforme da seleção, e aí ele chegou para mim e falou, você não quer participar de um curso que eu estou dando, não sei o quê, como convidado? Eu falei, sim, para falar da campanha, para falar do Brasil. Ele foi um pessoal de ciência política, alunos de ciência política e relações internacionais. Sim, eu falei que sim, seria um prazer, e eu participei. E aí o pessoal gostou, e aí a gente começou a dar o curso em conjunto. É louco isso, né? Porque, como voltando à questão da seleção, né? Porque o que aconteceu foi, querendo ou não, a apropriação de um símbolo, né? Que não, a camisa da seleção não era um símbolo político, mas acabou virando, né? Porque, de fato, um grupo de pessoas acabou se apropriando disso, né? E é interessante a história do futebol, como tu falou antes, ela é toda ligada, né? Dá para analisar muito politicamente o país através da seleção, de como se tentou usar a seleção brasileira politicamente, enfim. Mas o que deu a campanha? Continuou e tal? Qual que foi o resultado assim disso da relação à camisa? Não, a campanha desde o começo, eu até falava com os jornalistas, quando eu tinha matéria, The Guardian, quando tinha matéria na CNN Internacional, eu falei, a campanha eu estou fazendo só para provocar barulho, porque eu acho muito difícil que dê certo. Por exemplo, os jornalistas procuravam a CBF para conversar com a CBF. Eu também levei a minha campanha para a CBF, para ver o que a CBF acharia da campanha, né? E a CBF simplesmente me respondeu que a CBF não se mete com política, que futebol e política são separados. E a imprensa internacional, quando começou a procurar a CBF tinha a mesma resposta padrão. A CBF não tinha uma opinião sobre a campanha, não era uma campanha da CBF, e que a CBF não se mistura com política. O que é muito curioso, porque a CBF já financiou campanha de vários congressistas brasileiros, a CBF já foi alvo de 2 CPIs do futebol, e a CBF se mete com política, a gente sabe disso. A CBF é formada também por políticos. Basta dizer que o José Maria Marim, que foi presidente da CBF e acabou depois preso na Suíça e preso nos Estados Unidos, ele só saiu da prisão nos Estados Unidos e voltou ao Brasil por conta da pandemia. E aí eu já vi que ele foi passar final de ano na Bahia, não sei o quê, vida boa, mas ficou um bom tempo preso na Suíça e depois nos Estados Unidos. E ele foi político a vida toda. Ele foi governador de São Paulo, inclusive. Péssimo governador, mas foi governador. Então, mas é gozado eles dizerem que não se misturam com política, só que eu já esperava isso. Então, claro. A CBF não tinha uma resposta. Eu já imaginava isso. E é claro que eu sofri muitos ataques de grupos bolsonaristas, você entende? Querem tirar o amarelo da nossa bandeira, não é isso? E mesmo, por exemplo, Folha de São Paulo, trabalhei muito tempo na Folha de São Paulo. Eu sabia, a Folha de São Paulo é contra a minha campanha. Justamente até porque a Folha criou uma campanha que era vamos resgatar o amarelo. O amarelo eu entendo. Eu falei para o Juca, que é muito amigo meu, na verdade, quem lançou a minha campanha foi o Juca. Foi o Juca? Foi o Juca Kfouri. Porque, na verdade, eu escrevi um texto, o Juca gostou do texto, e aí ele falou, eu vou dar visibilidade à sua campanha. E ele colocou no blog dele, no UOL, saiu a minha campanha, e ele dizia, eu sou contra, porque eu acho que nós temos que resgatar o amarelo. A gente não pode aceitar que o amarelo nos seja roubado. Vamos pegar o amarelo de volta. A Folha criou a campanha Amarelo pela Democracia, que eu respeito muito. Só que eu acho que do jeito que está o momento, é o que eu falava, inclusive, com a Folha. Você sai na rua de amarelo, você acaba sendo identificado com o bolsonarismo. Então, é uma coisa complicada. Eu tenho vários amigos que deixaram de usar o amarelo. Como muitas pessoas deixaram de usar o vermelho também por conta do PT. Também teve muito isso.
E eu respeito, teve muita gente que deixou de usar o vermelho, e eles diziam, o vermelho não é a nossa bandeira. E eu concordo que não é. Eu concordo que não é vermelho. Por isso que eu falei, vamos de branco. E o branco também tem um simbolismo, que é a coisa de ser uma cor pacificadora, digamos assim, é o símbolo da paz. Eu acho que a gente está num momento no Brasil muito perigoso, de polarização extremada e muito complicada. Então, eu acho que o branco não é o vermelho, não é o amarelo, você entende? O branco é uma cor da paz e que você não tira o simbolismo da seleção brasileira. O que está tirando, a meu ver, o simbolismo da seleção brasileira é uma outra coisa. O Brasil hoje, na verdade, não joga mais no Brasil. Antes da pandemia, os jogos do Brasil tinham sido terceirizados. A gente jogava contra adversários medíocres, longe para você entende? Jogos que não tinham interesse nenhum, mas longe do Brasil. E essa coisa também, no futebol, que eu acho muito preocupante, não sei o que você pensa sobre isso, mas até eu teria que fazer um meia-culpa, porque eu estudei, além de jornalismo, eu estudei economia e administração, me formei na USP, né? E eu lembro do meu trabalho de formação, de conclusão de curso, em administração de empresas, foi em marketing esportivo. E eu achava que o torcedor tinha que ser tratado como consumidor. Eu defendia estádio, que você podia entrar direitinho, sentar no seu lugar. Basicamente, eu defendia as arenas, muitas coisas que vieram depois. Mas depois, quando veio tudo isso, eu comecei a pensar, caramba, o futebol perdeu sua essência. A gente acabou elitizando o futebol e o torcedor, que é pobre, que é negro, não pode ir ao estádio. A gente embranqueceu o estádio e ficou uma coisa terrível. Virou jogo de futebol da selfie. Eu vi até foi o Trajano, o José Trajano, que postou, acho que foi muito interessante, final da Libertadores, Palmeiras e Santos. E o casal ali, na hora do gol, tirando a... O casal tirando selfie, na hora do gol. Eu pensei, o que é isso? O futebol virou isso. O verdadeiro torcedor não está dentro do estádio, está na rua, tendo que comemorar fora do estádio, em telão, não sei o quê. Está tudo errado. Então, hoje eu defendo completamente, até porque eu torço pela Portuguesa, o futebol raiz. Eu acho muito mais legal, muito mais bacana. Claro. E eu acho que a gente se perdeu no futebol. Então, a gente perdeu o torcedor. Virou o consumidor, a coisa do torcedor VIP, que para mim é uma coisa asquerosa, assim, entende? Eu acho que a essência do futebol a gente foi perdendo. E a seleção brasileira também. A seleção brasileira perdeu o torcedor, sabe? O torcedor símbolo, o torcedor da periferia. Então, a seleção perdeu a sua base. Hoje tem muita gente que não torce pela seleção, torce só pelo clube, e às vezes torce contra o Neymar, sabe? Contra a Tite. Tem muito isso. Então, eu acho que uma coisa preocupante que aconteceu. Eu acho que na seleção brasileira esse fenômeno aí de elitização é maior ainda, né? Eu também sou, total futebol raiz, como tu sabe, sou torcedor do Brasil de Pelotas, né? Mas o que aconteceu é uma elitização, uma gourmetização dos estádios, assim. E na seleção, isso já de mais tempo, eu diria, né? Que assistir um jogo da seleção no estádio é muito caro, para uma minoria privilegiada financeiramente. Então, eu acho que se perdeu muito a identificação com o povo, assim, né? Do torcedor mesmo, a pessoa que gosta de futebol. E eu, cada vez, vejo menos pessoas realmente que torcem pela seleção. Eu mesmo, assim, como torcedor, eu nunca fui... Eu acho que eu parei de torcer muito, assim, desde 2006, assim, que foi... Para minha geração, foi o time ali que era para ter ganho e tal, enfim, foi um fiasco naquela Copa da Alemanha. Ali eu já perdi um pouco a vontade, assim, torci eventualmente na Copa de 2014, torci e tal, porque era aqui, mas eu citando meu exemplo mesmo, há muitos anos que eu não tenho uma identificação, assim, não me sinto representado, não, sabe? Virou uma coisa... E a camisa da seleção, antes mesmo dela ser associada ao bolsonarismo, né, que isso vem dos últimos anos, o fato de ser a camisa da CBF sempre para mim foi uma coisa estranha, assim, eu não vestiria aquilo com muito orgulho, assim, sabe? Porque era a camisa da CBF, não, antes de ser da seleção brasileira. E era difícil, por exemplo, você via aquelas manifestações contra a Dilma, por exemplo, em 2013 já. Já é. Aí depois o pessoal que foi pelo impeachment, o pessoal que ia para Paulista, principalmente classe média alta aqui em São Paulo, o pessoal ia todo mundo com camisa da seleção brasileira. E eu pensava, é gozado que eles estão reclamando de corrupção. E a CBF metida num escândalo atrás da outra.
Tanto que teve o Ricardo Teixeira com milhões de processos, né? Isso. Depois, o presidente da CBF preso. Uhum. E, além disso, o Marco Polo Del Nero, que era o vice e depois assumiu a presidência, né? O Marco Polo Del Nero foi outro que teve 1000 problemas, foi banido do futebol. Então, você vê a CBF metida em vários escândalos e o pessoal lutando contra a corrupção com a camisa da CBF. Aquilo me incomodava muito também, muito também. Eu acho interessante porque eu fiz um trabalho, acho que não sei se você ficou sabendo, Henrique, em 2019, durante a Copa América, por um grupo de torcedores brasileiros, o Movimento Verde e Amarelo. Pois é. Eu fiz a parte de comunicação, assessoria de imprensa para eles. Eu coordenei essa parte durante a Copa América, o Brasil acabou vencendo. Era uma coisa interessante, porque eu conversava com eles. Quando eu ia falar com a imprensa, é o Movimento Verde e Amarelo, eles diziam: nós torcemos pela seleção brasileira e por todos os esportes. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bonito com os outros esportes. Porque, de repente, você vai, por exemplo, um jogo de rugby, seleção brasileira de rugby, você tem 20 gatos pingados. Os torcedores são parentes dos jogadores. Eles não. Eles iam lá com 50, 70, 80 pessoas, criavam músicas, eles agitavam a galera, você entende? É uma coisa bonita até para televisão. Eles foram num evento de Muay Thai aqui em São Paulo, eles encheram a arquibancada, fizeram um trabalho super bacana. E é um outro tipo de torcedor, então o pessoal do Muay Thai até estranhava e achava bacana. Então, passou na Band, não sei o quê. Esse trabalho que eles fazem, eu acho muito bacana. Para o futebol, eu tenho minhas dúvidas. E foi um trabalho para o futebol, até porque tem muito aquela coisa de serem torcedores, e o Movimento Verde e Amarelo, a grande parte é assim, torcedores brancos, héteros, ricos, que podem viajar, você entende? Então, isso era uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu sentia falta de negro no movimento, não que não haja negros no movimento, mas é a minoria, de um comitê antirracista que fosse atuante, você entende? Que condenasse a homofobia, que, você entende, pudesse fazer um papel diferente da torcida. Agora, quando eu falava com a imprensa sobre o movimento, tinha muita gente que no começo levava um susto, mas é o movimento Bolsonaro, eu falava, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Esse movimento existe desde 2009. Mas aí, em 2019, o pessoal associava com o Bolsonaro. Então, o nome Movimento Verde e Amarelo ficou uma coisa complicada, para você ver como foi politizada também a camisa da seleção brasileira. Isso foi muito complicado. Eu falava com a galera, o pessoal da imprensa, eles levavam um susto. Tem a ver com política? Eu falava, não. Eu falei, é claro que é político no sentido de que todos nós somos políticos. Todos nós estamos, entende? Na vida, né? Claro. E nós somos... o que a gente faz é um ato político, mas eles são apartidários. Lá tinha muita gente que eu conheci, que era de esquerda, muita gente de direita, tinha de tudo. Torcia pela seleção. Isso os unia. Isso acontecia. Eles são aqueles que fizeram aquela música que viralizou na última Copa, né? Do 94, Romário, não é essa galera aí? Essa galera. Tá. E como é que foi? Fiquei curioso agora, porque tu fazia assessoria para eles, né? E eu sei que eles não têm ligação com o bolsonarismo, mas logo depois tu começa uma campanha com relação à camisa amarela da seleção brasileira. Teve alguma ruptura, assim? Como é que eles receberam isso ou foi tranquilo, assim? Não, eles receberam de boas isso, até porque eu trabalhei para eles durante a Copa América, né? E aí, depois da Copa América, conversei muito com eles, eu tinha essa campanha, eles não aprovavam. Eles não aprovavam, mas eles diziam, eles também não reprovavam, porque, digamos que a seleção, eles falavam para mim, a seleção brasileira pode jogar com qualquer cor. Qualquer cor. Então, de repente, de roxo. A gente vai torcer porque é a seleção brasileira. Então, o branco faz parte da bandeira, branco e azul, a gente torce. Branco e azul não faz mal. Mas nós não defendemos mudança na camisa da seleção. Então, a gente não vai se meter nesse assunto. Inclusive, a CNN Internacional quis entrevistá-los e eles não quiseram dar entrevista. Era o direito deles. Eles não quiseram dar entrevista para a matéria. Porque eu indiquei, inclusive, pessoas que eram contra. Pessoas que achavam... indiquei o pessoal da Folha, indiquei o Juca Kfouri, indiquei o Casagrande. O Casagrande já tinha uma visão bem interessante, bem politizada, você pode imaginar, né? Claro. Então, várias pessoas eu indiquei para eles.
Inclusive gente que é bolsonarista, né? E que não podia nem ouvir mudar a camisa da seleção. Então, foi interessante para eles verem também a visão. Eu acho que foi interessante, assim, Claro. a entrevista, porque aí entrou tudo. Eu acho que o mais interessante disso é que, independente de mudar a camisa ou não, é que eu acho que tu conseguiu o objetivo, que é fazer as pessoas pensarem sobre isso, né? Sobre a questão de como o amarelo foi, enfim... E eu achei interessante também, porque para mim foi uma oportunidade, é gozado falar oportunidade, mas de receber ataques. Eu recebi muito ataque, de receber ataques então, em redes sociais, não sei o quê. Ah, é? Então, me xingando, sabe? E eu achei interessante isso. Eu achei que foi interessante porque, ao mesmo tempo, eu já recebi ataques quando eu tinha coluna e blog no Lance. Eu fui colunista do Lance de 2011 até 2018. Então, quando você fala de futebol, você recebe muito ataque. Você fala alguma coisa do Palmeiras, então, porque você é corintiano. Fala alguma coisa do Corinthians, é porque é palmeirense, é São Paulino, não sei o quê. Então, eu estava acostumado com isso, mas eu sempre dialoguei com as pessoas. Com alguns, eu percebi, não dá para dialogar, porque aí é só xingamento e aí deixava passar. Mas com outros, eu achei que foi interessante, porque deu para estabelecer uma ponte. Às vezes, mesmo que eu era xingado, eu respondia a primeira vez, e aí, se a pessoa não voltava com xingamento, eu conversava. Mas por que você acha isso? Por que você acha aquilo? Você entende? Por que você... E com vários estabeleci diálogo. Eu tenho contato até hoje. Que isso eu achei interessante. É uma minoria. Eu achei bacana, porque é uma forma de você fazer uma ponte. Então, eu acho que como a gente está muito polarizado, não adianta a gente ficar só na bolha, nas redes sociais, falando com quem dialoga com a gente que pensa igual. E simplesmente bloqueando e deletando os outros. Então, eu achei que deu para conversar, isso eu achei uma coisa interessante, deu para conversar com eles e manter um diálogo, de eu tentar entender por que eles são contra determinadas coisas, de eles entenderem a posição. Eu achei que foi bem bacana. Que legal, a posição em relação à política. Isso é muito legal, porque nas raras vezes em que isso acontece, né, que a gente consegue estabelecer um diálogo nesse ambiente tão polarizado, a gente percebe que muitas dessas pessoas que estão xingando nas redes sociais, elas não são assim na vida real, né? Que o Twitter, enfim, o Facebook, ele nos mostra um retrato da sociedade, mas talvez o mundo não está tão ruim assim quanto a gente imagina, né? As pessoas, às vezes, elas não têm tanto ódio assim quanto elas demonstram, às vezes. É isso, eu penso isso. E quando você consegue... Porque uma coisa é você falar em rede social, você está se escondendo de uma certa forma, está dando a cara para bater. Outra é quando você estabelece uma relação. Quando você estabelece uma relação, você começa mais a escutar o outro, e o outro começa a te escutar. Então, eu achei interessante, por exemplo, tem um que começou a conversar comigo em julho do ano passado por conta dessa campanha. Então, volta e meia, ele é gaúcho e é gremista. A gente fala muito por conta de futebol, mas entra muito a questão política. Até no Palmeiras e Santos, por exemplo, ele estava dizendo, ele estava torcendo pelo Palmeiras, né? Porque ele gosta do Felipe Melo, porque o Felipe Melo se posicionou a favor do Bolsonaro. Mas o que eu achei curioso é que ele falou que ele, gremista, né? Ele está deixando de ser bolsonarista. Ele ficou muito impactado pela coisa da vacinação. Hoje ele chegou à conclusão, antes, no começo ele era contra. Vacina chinesa, Coronavac, de jeito nenhum, você entende? Ele tinha muito medo. E aí ele chegou à conclusão, e ele defendia a economia. E ele tem um pequeno comércio em Porto Alegre. E aí ele falou que chegou à conclusão de que a gente só vai conseguir um avanço na economia quando tiver vacinação. E hoje ele está chateado com o Bolsonaro, porque ele fica falando comigo, o Bolsonaro trabalhou muito contra a vacina. E se a gente tivesse trabalhado mais cedo a favor da vacina, já estaríamos mais evoluídos. Não é, sabe, na questão econômica. Então, ele está pensando outras coisas. Eu acho legal quando você vai pensando outras coisas. Claro, com certeza.